E aí, concurseiro? Bom, vim aqui para resolver a parte de matemática da prova da Câmara Municipal de Bragança Paulista, aplicada pela Banca Vunesp, agora no dia 1º de março de 2020, tá certo? Bom, vamos lá, começando aí o primeiro exercício. Fala o seguinte: uma pessoa estava inicialmente localizada em um ponto A. Ela caminhou 16 metros em linha reta e parou, determinado pelo ponto B. No ponto B, ela girou 90 graus para a direita e caminhou mais 12 metros em linha reta e parou, e determinando um ponto C. E no ponto C, essa pessoa girou para a direita o suficiente e caminhou em linha reta até retornar até o ponto A de origem. Ao todo, nesse trajeto, essa pessoa caminhou. Bom, vamos lá. Isso daí, quem já percebeu os 90 graus, os 3 pontos A, B e C, é que ela está fazendo um triângulo, tá certo? Então, ó, ela está inicialmente no ponto A. Então, vamos supor que aqui seja o A, e daí ela caminha 16 metros até um ponto B. Então, aqui 16 e aqui é B. E aí, ela gira 90 graus para a direita, tá aí os 90 graus, e chega no ponto C. E daí, nesse trajeto, ela caminhou 12 metros. E daí, do C, ela volta ao A, ok? Então, vou só aqui para eu fechar. E aí, quantos metros ela caminhou? Ela caminhou 16, mais 12, mais esse valor que eu vou chamar de x. Bom, é um triângulo retângulo, tá certo? Então, você pode fazer Pitágoras. Se quiser fazer x² igual 12 quadrado mais 16 ao quadrado, beleza. Agora, se você já acompanha comigo muita aí no canal, ou é meu aluno aí no CEPA, você provavelmente vê eu fazendo esses exercícios da VUNESP de uma outra maneira, para ser bem mais rápido. Porque eu falo para vocês decorarem dois triângulos, o 3, 4, 5 e o 5, 12, 13, tá certo? Lembram disso? Então, é o triângulo pitagórico e o triângulo mileto. E aí você vê, nós temos esses dois catetos, o 12 e o 16. O 12 e o 16 são múltiplos de 3 e 4 ou de 5 e 12? Então, ó, começando aqui, ó, o 5. 5 vezes quanto dá 16 ou 5 vezes quanto dá 12? Não tem um número múltiplo perfeito, tá certo? Então, estaria fora esse triângulo. Eu trabalharia com este triângulo aqui. E vejam só, 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. Então, ó, para eu sair do 13 e chegar no 12, eu fiz vezes 4. E para sair do 4 e chegar no 16, eu fiz vezes 4 também, ó. 4 vezes 4 é 16. Portanto, quanto você acha que vai valer o x? Vai fazer 5 vezes 4, porque tudo, ó, eu multipliquei por 4. Multipliquei o 3 por 4, o 4 por 4, e o 5 eu também vou multiplicar por 4. Então, o x dá 20. Então, nada de formulinha. Apenas uma semelhança aí de triângulo, tá bom? Então, ó, quanto que deu aqui? Quanto que a pessoa caminhou? Ela caminhou 12 metros, mais 16 metros, mais 20 metros. Num total de 48 metros. Alternativa, portanto, letra C, tá certo? Esse foi o nosso primeiro exercício, vamos aí para o segundo, que diz o seguinte: considere um total de 450 folhas de papel sulfite, sendo 270 na cor branca e o restante na cor amarela. Pretende-se distribuir todas essas folhas em um menor número de envelopes possível, todos eles contendo o mesmo número de folhas, de modo a não existir envelope com folhas de cores diferentes. Após essa divisão, o número de envelopes que conterão folhas na cor branca será igual a... Então vamos lá. Ele fala para eu distribuir as folhas, para eu ter a menor quantidade de envelopes. E para ter a menor quantidade de envelopes, eu tenho que ter uma quantidade de folhas máximas, tá certo? Então, estou falando de máximo divisor e mesmo número de folhas é algo em comum. Então, máximo divisor comum entre 450 e 270, tá certo? Lembrando que aqui, me perdoem, são 450 folhas de papel sulfite.
sendo que 270 são da cor branca e o restante de amarela. Portanto, simplifica aqui, ó, 15 menos 7 vai dar 8. E 3 menos 2 dá 1. Portanto, eu tenho 180 folhas sulfites na cor amarela. E agora sim eu faço o MC de 270 e 180. Fazendo o MDC, então, entre esses dois valores. Bom, vocês já acompanham aí, eu posso dividir por 10. Por que eu posso dividir por 10 e não por 2 e por 5? Porque, como é o máximo divisor comum, eu posso pegar o número que eu quiser desde que divida os dois. Não precisa ser necessário primo. E como a gente está falando de concurso público e faz muita diferença o tempo, então eu já pego o maior número que eu consiga. E aí 270 dividido por 10 é 27 e 180 por 10 é 18. E daí 27 e 18, os dois são múltiplos de 3. E aí fica 9 e 6, tá certo? E aí ainda dá para dividir por 3, que fica 3 e 2, tá ok? E aí, se quisesse tirar o MDC, você chegaria em 90, porque 10 vezes 3 é 30 e 30 vezes 3 é 90, tá ok? Só que ele pedia, após essa divisão, o número de envelopes que conterão folhas na cor branca. Então, cadê a cor branca? A cor branca estava aqui, ó. Certo? Então, você teria que fazer 270 dividido por 90. Isso vai dar quanto? Vai dar 3, que é esse resultado que já tem aqui embaixo. Por isso que eu não chego em tudo 1, tá ok? Por isso, alternativa, letra C. Então, ó, só para ficar claro, nós temos 90 o quê? 90 folhas em cada envelope. E aqui eu tenho 3 envelopes para 90 folhas de cor branca, e aqui eu vou ter 2 envelopes, cada um com 90 folhas da cor amarela, tá ok? Só para ficar claro isso daí. Vamos para o nosso terceiro exercício, que diz o seguinte: o total de R$ 17.640 será dividido entre Ana, Raul e Ivo. Raul receberá R$ 250 a mais que a quarta parte do valor que Ana receberá. Ivo receberá R$ 600 a menos que o triplo do valor que Raul receberá. Então, nessa divisão, o que Ana receberá é... Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Ana mais Raul mais o Ivo, todos juntos, vão receber 17.640, tá ok? E daí ele falou, Raul receberá, então Raul vai ser igual a 250 mais a quarta parte do valor de Ana. O que é a quarta parte? É o valor que Ana recebe dividido por 4, tá certo? E na outra parte ele fala o seguinte, Ivo receberá, então Ivo receberá R$ 600 a menos, então por isso menos 600. O que vai ser menos 600? Que o triplo do valor que Raul receberá. Então o triplo do valor do Raul é 3R, tá certo? Bom, agora ó, eu já tenho aqui o valor do Ivo isolado e aqui eu vou isolar o valor de Ana. Por quê? Porque daí tudo eu deixo em função de R do Raul e aí eu consigo substituir na primeira. Então vejam só. Aqui, ó, o 4 está dividindo. Já que ele está dividindo, é como se eu tirasse o MMC de todo mundo, ele passa multiplicando todo mundo. Então, fica 4R igual 4 vezes 250. 4 vezes 250 dá 1.000. Mais o A. E aí, isolando o A, quer dizer, deixando o A de um lado só da equação, passo o 1.000 para o outro lado. Ele vai ficar 4R menos 1.000 igual a, ok? E aí Ana recebe 4 vezes o valor do Raul menos R$ 1.000. E o Ivo recebe 3 valores do Raul menos 600. E aí a gente vai substituir todos esses valores aqui na nossa primeira equação, tá certo? Então vamos lá, fazer de preto aqui em cima, tá? No lugar da Ana, então no lugar da Ana, 4R menos 1.000. Então 4R menos 1.000.
No lugar do R, continua R. E no lugar do I, de Ivo, eu vou colocar 3R menos 600. 3R menos 600. E tudo isso tem que dar 17.640, tá certo? Então, vamos lá. Juntando as letras, 4R mais R, 5R, mais 3R, 8R. Igual 17.640. E olha só, menos 1.000 menos 600 ficaria 1.600. Passa para o outro lado, mais 1.600, tá certo? Então, ficamos com 8R igual 0 mais 0 dá 0, 4 mais 0, 4, 6 mais 6, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, com 7, 9 e 1. E aí o 8 que está multiplicando passa dividindo, portanto 19.240 dividido por 8. E aí a gente vai ficar com, vamos lá, 19 por 8 dá 2, sobra 3, 32 por 8. 32 por 8 é 4, aí vai ficar só 4 dividido por 8 é 0, daí ficou 40 por 8 que é 5. Portanto, R$ 2.405 para o Raul. Mas ele não perguntava isso, ele perguntava quanto que Ana receberá. E daí eu vou ter que achar o valor de Ana aqui. Então, ó, Ana era igual a 4 vezes R menos 1.000. Então, vai ser 4 vezes 2.405 menos R$ 1.000. Esse é o valor que Ana vai receber. E 4 vezes 2.405. 5 vezes 4 dá 20, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Então, 9.620 menos 1.000, esse é o valor de Ana, que vai dar R$ 8.620, tá certo? Então, tá aí o valor de Ana, 8.620, alternativa letra E. Então, agora para o quarto exercício, vamos ver o que fala. Quem fez o curso comigo sabia que ia cair uma questão dessa, certo? Falei muito para vocês de gráfico de porcentagem, de comparação de coisas diferentes, né? Então, vamos lá. No gráfico são apresentadas informações sobre a proporção de pessoas vacinadas contra determinada doença no ano anterior em certo município. E aí o preto mora de 30 anos ou mais, e a parte em cinza é de 20 a 29 anos, tá ok? Essa parte é na zona urbana e essa na zona rural. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira, tá certo? Não aquelas que podem ser, mas aquelas que concretizam, tá ok? Então vamos lá. O número de pessoas com idade de 30 anos ou mais vacinados contra a doença em questão na zona urbana foi o dobro do número do mesmo grupo na zona rural. Bom, nessa não tem nem como eu comparar. Por quê? Porque como eu vou comparar a porcentagem da zona urbana com a porcentagem da zona rural? Não tem jeito, né? Vamos supor, se na zona urbana a gente tem 1 bilhão de pessoas e na zona rural a gente tem 100 pessoas. Vai ser muito maior essa porcentagem. Então, nem tem como a gente comparar. Então, vamos para B. Nas zonas urbanas e rural, mais da metade do número de pessoas com idade de 20 a 29 anos foram vacinadas. Aí tá certo, porque quando você olha de 20 a 29, que é esse cinza aqui, ó, a gente tem na zona urbana, essa parte em cinza, quantas foram vacinadas? 92%, ou seja, mais da metade. E na zona rural, 88%, também é mais da metade. Portanto, resposta correta, alternativa letra B, tá bom? Então vamos aí para o quinto exercício. Vamos ver o que ele fala. Em uma secretaria municipal, a razão entre o número de funcionários públicos que prestaram o concurso há menos de 5 anos e o número de funcionários públicos que prestaram concursos há mais de 5 anos é 2/9. O que significa isso? Razão é divisão. Então, os que
prestaram concurso em menos de 5 anos, vou chamar de X, X é menos de 5, e vou chamar Y como mais de 5, tá? Só para a gente poder identificar. E daí ele coloca com menos de 5 anos para mais de 5 anos, portanto, X por Y é 2 nonos, tá ok? E daí ele coloca, se nessa secretaria a diferença entre os números de concursados a mais de 5 anos ou mais e a menos de 5 anos é 84 servidores, então trabalham nessa secretaria e está aqui o número de funcionários. Se você fizer por sistema de várias variáveis, você vai conseguir chegar, multiplicar em cruz, enfim, você consegue chegar. Mas eu tenho um método um pouquinho melhor, que é colocar o seguinte, coloca aqui, ó, menos de 5 anos de concurso público e mais de 5 anos de concurso público, ok? Com menos de 5 anos era o 2 e mais de 5 anos era 9, certo? Porque era 2 nonos. Então, eu estava falando num total de quantas pessoas quando eu trabalhava com a razão 2 nonos. Se um é 2 e o outro é 9, eu estou falando de um total de 11, tá ok? E depois ele me fala da diferença, tá certo? Ó, a diferença. Então, ele está falando de um menos o outro. Então, aí eu faço aqui, ó, 9 menos 2 é 7. Então, na parte de razão é 7, tá certo? Só que ele falou que essa diferença corresponde a 84. Então, é só colocar 84 aqui, e aí o total é o x. E aí a gente faz uma regrinha de 3 sem ter que fazer um sistema de várias variáveis, tá ok? E aí, quando a gente trabalha com razão é porque é algo proporcional, né? E aí fica muito mais fácil, porque só divide aqui, ó, quanto que é 84 dividido por 7? 84 dividido por 7 dá 12. Então, basta eu pegar esse 11 e fazer vezes 12. 11 vezes 12 é 132. Portanto, tá aí a alternativa, a letra A, tá certo? Então, exercício aí número 5 da Câmara Municipal de Bragança. Vamos para o 6º exercício, ver o que ele fala. Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município em 2018 foi 10% menor o orçamento público do ano anterior. Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que o de 2018. E sabendo que em 2020 o orçamento público desse município foi 10% maior do que o de 2019, então é verdade afirmar que, comparados ao de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em... Nossa, professor, quanta informação! Realmente, dá um bug aí na cabeça de tanto 10. Então, vamos com cuidado. Vamos pegar o exercício e vamos tirando os dados. O orçamento público de determinado município em 2018 foi 10% menor do que no ano anterior. Então, vamos aqui, ó, 2017. Vamos supor que 2017 é 100, já que eu estou trabalhando com porcentagem. Então, em 2018, então vamos colocar certinho aqui, 2018, foi 10% menor. Então, se era 100, tira 10%. Então, só fazer menos 10. E aí, chegamos em 90, tá bom? Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior que o de 2018. Então, ele vai aumentar 10%. Só que agora é 10% de quanto? É 10% de 90. E quanto que é 10% de 90? 10% de 90 é apenas 9, tá ok? Portanto, a gente chegaria 90 mais 9 em 99. Então, esse é o de 2019. E daí ele fala, sabendo que para 2020 o orçamento público desse município foi 10% maior que o de 2019, então agora vai aumentar mais 10%. Então vamos lá, coloca mais 10% aí. 10% de 99 seria 9,9, tá certo? 10% é só tirar uma casa.
E aí vamos ficar com 9 mais 9 dá 8, vai 1 e fica 9 mais 9, 18, vai 1, 1 mais 9, 10. Portanto, 108,9. Então, é correto afirmar que, comparados com ao ano de 2017, o orçamento público de 2020 foi maior em... Então, 2017 era 100, chegou em 108,9. Quanto que ele aumentou? Basta você fazer o 108,9, que foi o que você chegou, menos 100. E daí você chega em 8,9%, portanto, alternativa C. Eu vou mostrar aqui um jeito, quem gosta de matemática financeira já sabe, que é o seguinte, é 1 mais ou menos a sua porcentagem, e daí você vai multiplicando tudo isso. Como assim? No primeiro foi 10% menor, e daí você faria 1 menos 0,1, vezes. Aí depois foi 10% maior, 10% é 0,1. E sempre eu uso 1, tá? E se for mais, você coloca mais, se for menos, coloca menos, certo? E em 2020 ele falava mais 10%, mais 0,1. Se você fizer todas essas subtrações e multiplicações, adições, enfim, você provavelmente vai chegar em 1,089, tá bom? E daí aí que você vê que o que cresceu está exatamente aqui, que foi os 8,9%. Então essa é só mais uma forma da gente poder estar fazendo esse exercício, ok? Bom, agora vamos para o exercício número 7, que diz o seguinte. Uma caixa d'água tem capacidade total de 8.000 litros. Quando estava totalmente cheia, ela passou a fornecer água para outra caixa, a uma vazão constante de 60 litros por minuto, e ao mesmo tempo a receber água a uma vazão constante de 30 litros por minuto, até ficar com 50% da sua capacidade total. Mesmo que automaticamente parou de receber e de fornecer água durante esse processo, o tempo total decorrido foi de 2 horas, tantos minutos e tantos segundos, tá certo? Então eu já sei que começa com 2 horas, só vou ter que achar o número de minutos e segundos. Então vamos lá. Eu tinha 8.000 litros na caixa. A caixa d'água está aqui. Ela estava inteiramente cheia e tinha 8.000 litros. Aí o que aconteceu? Você começou a jogar água para outra caixa e começou ao mesmo tempo receber. Só que você recebia a 30 litros por minuto e jogava a 60 litros por minuto, tá certo? Até ficar com metade da caixa, ou seja, se tudo era 8.000, ele vai ficar somente com 4.000 litros. Ou seja, nesse pedaço aqui você perdeu 4.000 litros. Em quanto tempo você perdeu 4.000 litros? Vamos ver. Em 1 minuto, você perde quantos litros? Você ganha 30, mas doa 60. Então, na verdade, você está perdendo 30 litros em cada minuto. E aí, 4.000 litros vai dar quanto tempo? Vão dar X minutos, tá certo? Mas daí, só por eu ver na resposta que vai ter segundos, em vez de eu usar 1 minuto, eu vou usar quanto? 60 segundos, para não ter problema, tá ok? E aí a gente multiplica em cruz, tá certo? Regrinha de 3 diretamente proporcional. Vamos chegar aos seguintes números. Vamos lá. 30 vezes x dá 30x e 4.000 vezes 60. Só que aqui, o que eu vou fazer? Posso simplificar 30 com 60. Concorda que o 60 é o dobro de 30? Então só fica o 2 ali. E assim a gente conclui que o x é igual a 4.000 vezes 2, 8.000 segundos, tá certo? E aí eu vou ter que passar para horas e minutos. Então vamos lá. Primeiro passando para horas. Vou até fazer de uma cor diferente aqui, colocar um verde, para a gente poder fazer. 8.000 segundos, tem quantas horas? Eu já sei que vão ser 2 horas, mas se você quisesse passar, você teria que dividir por 3.600. Por que por 3.600, professor? Por causa que 1 hora tem 3.600 segundos, tá certo? E aí vai dar o 2, que nem a gente já sabia, e 8.000 menos 7.200 dá 800. Não tem mais ninguém para descer, acabou aí. Portanto, são 2 horas e 800
segundos, tá ok? Agora eu vou ter que achar a parte dos minutos. Basta eu pegar esses 800 segundos. E aí, 1 minuto tem quantos segundos? A gente já falou, né? 1 minuto tem 60 segundos. Não corte o zero, tá ok? Quando você fizer essa conversão de tempo, não corte o zero, por causa que você vai perder o seu resto. Então, vamos lá. O 60 cabe uma vez no 80, então sobra 20, e aí fica 200. E aí, nós temos 3 vezes 60 dá 120, que daí sobra, 180, que aí sobra 20, tá certo? Então, aqui está os 13 minutos e restaram 20 segundos. Portanto, 2 horas, 13 minutos e 20 segundos. Alternativa, letra A, tá bom? Então, esse é o nosso 7º exercício. Vamos para o 8º, que diz o seguinte: um grupo é composto por 27 pessoas. Sabendo que a média das idades das mulheres desse grupo é de 26 anos e a média das idades dos homens é de 28 anos, e que a soma das idades de todas as mulheres é igual à soma das idades de todos os homens, é correto afirmar que o número de homens desse grupo é... Então vamos lá. Se ele quer saber o número de homens, o que eu vou falar? Eu vou falar que X é a quantidade de homens, tá? E aí, eu vou trabalhar com essa soma de idade também. E lembrando que se eu tenho 27 pessoas, eu tenho quantas mulheres? Para eu não chamar de Y e ficar com 2 incógnitas, eu já vou chamar de 27 menos X. Concordam? Se eu tenho X homens e o total são 27 pessoas, o número de mulheres é 27 menos X. Porque pensa aí, se fossem 10 homens, eu teria quantas mulheres? 17, certo? Você faz 27 menos 10. E assim por diante. Por isso que o número de mulheres é 27 menos X. E daí, quando ele falou que a soma da idade dos homens é igual à soma da idade das mulheres, né? Ele diz aqui, ó, soma da idade de todas as mulheres é igual à soma da idade de todos os homens. Como que eu acho essa soma? É só multiplicar a média pela quantidade, certo? Então, pensem só. Se eu fiz 4 provas, e nessas provas minha média foi 6, somando todas as notas, quanto que eu tive? Se você fizer 4 vezes 6, 24. Eu sei que a soma dá 24, porque 24 por 4 volta a ser 6, tá certo? Então, a soma das idades nada mais é do que a multiplicação da quantidade vezes a média. Então, vamos lá. Primeiro, começando aqui, sabendo que a média de mulheres desse grupo é 26. Então, ó, vou fazer 26 vezes 27 menos x, tá ok? Média vezes quantidade é igual. Mesma coisa nos homens. A média era de 28 anos e eu tinha um total de x homens, tá ok? Então, vamos lá. Faço a distributiva. Para eu não gastar tempo, eu vou deixar 26 vezes 27 mesmo, tá bom? Se der para simplificar no final, melhor. Deixa 26x igual 28x. E aí, esse 26 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Então, vai ficar 26 vezes 27 é igual a 28x mais 26x. E 26 vezes 27, eu falei que eu vou continuar com eles até ver se dá para simplificar. E 28x mais 26x é igual a 54x. Agora, ó, 54 está multiplicando, 27 também está simplificando, está multiplicando, então dá para simplificar, foi o que eu tinha falado. Então aqui é 2, tá certo? Quanto que é 54 por 27? 54 é realmente o dobro. Então, me salvou aí. Então, ficou 26 igual a 2x. E aí, o 2 que está multiplicando passa dividindo. E 26 dividido por 2, isso dá 13, tá certo? Portanto, eu tenho 13 homens. Ó, o x era os homens. Portanto, x é 13, tá ok? Com isso, mulheres seriam 14, tá ok? Já que o total é 27.
Vamos para o nono exercício, penúltimo aí, que diz o seguinte: vendendo-se todas as unidades de certo produto ao preço unitário de R$ 50, tem-se um prejuízo de R$ 720 em relação ao custo total desse produto. Vendendo-se cada unidade por R$ 60, tem-se um lucro de R$ 720 em relação ao custo total. Se o comerciante vender cada unidade desse produto com um acréscimo de 15% sobre o preço de custo, então ele terá um lucro total de... E aí a gente vai fazer essa continha aí. Vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que achar o custo, ver a quantidade e achar esses 15%. Antes vamos ter que lembrar de algo aí que vem da matemática financeira, que o nosso lucro é igual à receita menos o custo, certo? Quanto que você ganha menos o que você gasta é o seu lucro, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então vamos lá. Ele falava que eu ia ter um prejuízo de 720. Então meu lucro é menos 720. Está aqui o prejuízo. E a receita é de quanto? Vai ser de 50 vezes X, porque R$ 50 o preço unitário, menos o custo. Quanto que é o custo? Não sei quanto que eu gasto por produto. Então vou deixar esse custo aqui, tá certo? Já no segundo caso, ele fala que eu tenho um lucro de 720 se eu colocasse aí, vendesse a R$ 60 cada produto e continuaria tendo o mesmo custo. E daí ficou dessa maneira as minhas duas equações. E aí o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a de baixo menos a de cima. Por quê? Porque eu vou conseguir cortar o custo. Olha só, quanto que é 720 menos 720? Notem que menos com menos se torna mais, tá ok? E 720 mais 720 é 1440. 60x menos 50x é 10x. E menos c, menos com menos se torna mais. Portanto, c positivo e c negativo você cancela. E aí ficaram 10x. Portanto, 1440 é igual a 10x. E aí o 10 está multiplicando, passa dividindo. E 1440 dividido por 10, corta o zero, fica 144. Portanto, eu já sei que eu tenho 144 unidades. Só que agora eu tenho que achar qual que era o meu custo, para eu poder achar os 15% desse custo, tá certo? Então vamos lá. Para achar o custo, eu vou ter que substituir o 144 em uma das equações. Eu vou substituir aqui na primeira, tá bom? Vou trazer aqui para cima. E no lugar do x, eu vou colocar 144, tá bom? Então, ó, menos 720 continua, 50 continua, no lugar do x, 144, aqui tem um vezes, menos o custo. Aí eu vou passar o custo para a esquerda, o 720 para a direita, tá bom? Ó, estava negativo, veio positivo. E o 720 estava negativo do lado de lá, vem positivo do lado de cá. E aí eu multiplico, tá bom? 50 vezes 144. Então eu vou ter um zero do 50, aí 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22, vai 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Portanto, 7.200, tá bom? Mais 720, o que vai dar R$ 7.920. Esse é o custo, só que ele quer 15% desse custo. E daí esse 15% a gente vai ter que achar, só fazer 15% de 7.920. Posso cortar até um zero com zero aqui, tá certo? E daí ficou 15 vezes 792, que dá 11.880. Então, 11.880. Se eu não errei a continha aqui, dividido por 10.
E aí eu posso ainda cortar esse 0 com esse 0, que sobrou do 10, ficou 1.188, tá ok? Temos a alternativa letra E aqui, então provavelmente não errei a conta, tá certo? Então, resposta letra E. Agora vamos para o nosso último exercício. Vamos tomar cuidado aí com ele na leitura. Um reservatório de água tem a parte interna em formato de um paralelepípedo reto retangular, altura de 1 metro, base retangular e capacidade de 5.000 litros de água, o que corresponde a 5 metros cúbicos. Ok. Necessita-se construir outro reservatório no mesmo formato do reservatório descrito, com a mesma altura interna, então, ou seja, os mesmos 1 metro, mas com a área da base medindo 81 centésimos da área daquele reservatório, de modo que a maior aresta da base tenha o quíntuplo da medida da menor aresta. Então, a maior é o quíntuplo, ou seja, 5 vezes da menor. Dessa forma, a medida da menor aresta da base do novo reservatório deverá ser de... Então, vamos lá. Esses problemas eu gosto de fazer por desenho, tá bom? Então, eu vou montar aqui um reservatório, só para a gente poder identificar o que equivale o que. Então, temos aqui um primeiro reservatório. E ele tem 5 metros cúbicos, de altura 1 metro. Então, lembra que volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Então, C vezes L vezes 1 tem que dar 5, certo? Portanto, qualquer coisa vezes 1 é 5, ou seja, comprimento vezes largura vai ter que dar 5. E o que é comprimento vezes largura nesse caso? Essa parte aqui de baixo, portanto, é a área, certo? Então, a área da base é igual a 5, tá? Então, esse é o nosso primeiro. Vamos pensar no segundo, que eu vou fazer aqui de azul, tá bom? Então, colocar aí um outro reservatório. Ele falou que tinha o mesmo formato, tá? Então, vou fazer aqui o mesmo formato. Logicamente, a base era menor, que ele já me dizia aí no exercício. Isso daí eu nem tracejei, mas, enfim, acho que vai dar para entender. Tá aí, tá certo? Então, ele continuaria tendo altura de 1. Só que a minha base é 81 centésimos dessa base que eu tinha. O que é 81 centésimos? É ela vezes 0,81. E ele ainda me falava que a maior aresta aqui, ó, era 5 vezes a menor. Então, vamos supor que a menor é x, a maior é 5x, tá certo? Então, quanto que vale essa base aqui que eu estou pintando de roxo? Essa base valeria, ó, comprimento vezes largura, portanto, 5x vezes x é igual. Quanto que ela vai valer? Ela valia o 5 da outra vezes os 81 centésimos. Então, é 0,81 vezes 5, tá ok? Lembrem que eu estou colocando tudo em metros, tá certo? Então, ó, cancelo 5 com 5, tá? Os dois lados estão multiplicando. E daí x vezes x é x quadrado, que é igual a 0,81. E daí o x está ao quadrado, o inverso do quadrado é a raiz. E daí fica a raiz de 0,81. E aí, raiz de 0,81 nós temos. Se fosse só 81, dava 9. Mas como eu tinha duas casas, na hora de eu tirar da raiz vai ficar apenas uma casa. Sempre fica a metade de casas decimais. Por isso, uma casa só. Portanto, 0,9 metros. Só que aí você vai ali para responder no seu exercício e você não acha 0,9 metros, tá? O que tem em metros tem 75, 80 e 85. O resto está em centímetro. Então, 0,9 metros corresponde a 90 centímetros. Portanto, alternativa letra D, tá certo? Bom, espero que você tenha curtido. Deixe seu like aí embaixo, tá certo? Se inscreva no canal para não perder nenhuma correção. E também
Entra aí nos grupos de WhatsApp que eu montei, que eu estou fazendo lives de matemática focadas na banca VUNESP, tá certo? Tanto para ensino superior quanto para médio, toda semana aí uma live falando de um assunto diferente, tá ok? Disponibilizo o material aí com antecedência para vocês poderem estar acompanhando, tá bom? Um grande abraço, bons estudos!